Olá, sejam bem-vindos ao nosso CoffTech, o nosso bate-papo de tecnologia com quem entende do assunto. Hoje o nosso CoffTech traz um bate-papo sobre tecnologia, inovação e sustentabilidade. Para conversar conosco, recebemos aqui a diretora da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e pró-reitora adjunta de pós-graduação da UEPB, a professora Nádia Oliveira. Professora Nádia, seja muito bem-vinda. O professor Patrick Elf, que é pesquisador sênior de negócios sociais e sustentáveis e especialista em sustentabilidade. Bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco. E a professora Verônica Macário, que é pós-doutora em administração, assessora internacional da UFCG e líder do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gestão Socioambiental. Bem-vinda, professora. É um prazer tê-los aqui. Bem, pessoal, hoje o nosso CoffTech está um pouco mais dinâmico e para a gente é sempre bom inovar, mudar, pensar novas maneiras de fazer. Hoje nós contamos com uma plateia que é formada de estudantes, pesquisadores, empreendedores e CEOs de empresas que se inscreveram para estar aqui conosco nesse debate. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Para nós é um prazer tê-los aqui. Bem, para dar início ao nosso debate, vamos primeiro escutar um pouco mais sobre as experiências dos nossos convidados. Eu quero fazer primeiro uma pergunta para a professora Nádia Oliveira. Esse tema sustentabilidade aliado à inovação e à tecnologia está muito em alta atualmente. Recentemente, a senhora esteve em missão de internacionalização na Europa. Essa agenda sustentável é o foco para os novos negócios inovadores, professora? Bom dia primeiro a todos e a todas, que estão aqui presencialmente. Agradecer, Patrick, por você ter aceitado o convite, Verônica, por estar aqui conosco. É muito importante para a gente da incubadora e do Parque Tecnológico ter a oportunidade de trazer pessoas com experiência nesse processo de sustentabilidade em ecossistemas já consolidados na temática. Então, assim, Patrick vem do ecossistema inglês, que é um ecossistema europeu que está muito consolidado. Eu tive agora há pouco, como citado, numa missão internacional da Amprotec, que é a Associação Nacional de Ambientes de Inovação do Brasil, de Parques Tecnológicos Incubadora, e a gente vê que, assim, o processo de inovação ele se aprimora continuamente. E hoje, os países que estão no topo do ranking de inovação, eles não pensam mais só na inovação pela inovação. Eles não pensam só mais na questão do impacto da geração de PIB, de nota fiscal do que estão produzindo, do desbravar de fronteiras. Eles pensam em negócio de impacto social e eles pensam em negócio de impacto ambiental. Então, assim, não adianta mais você desenvolver uma tecnologia, você desenvolver um novo produto, você desenvolver um novo método, se você não colocar dentro da análise de desenvolvimento, dentro do processo de desenvolvimento, a questão da sustentabilidade. O que é que vai causar de impacto no meio ambiente, como é que você vai descartar, se for um hardware, como é que você vai impactar a sociedade, se aquilo está trazendo solução para a população, o que é que aquilo repercute nos indicadores sociais de uma população. Então, não são mais só desenvolvimentos tecnológicos por desenvolvimento tecnológico. E isso é muito importante, principalmente, Patrick, para a gente que está num país subdesenvolvido. A gente tem um grande desafio no Brasil e para a gente que está aqui no Nordeste, no semiárido brasileiro, que a gente tem uma discrepância social muito grande. Então, a gente fica pensando, às vezes eu me pergunto, a gente teve uma experiência de vivenciar o ecossistema dinamarquês, vivenciar um pouco do ecossistema inglês, e eu fico pensando como é que a gente é um país tropical, a Dinamarca é um país que tem 8, 9 meses de inverno e 80% da sua energia é solar. E a gente está no Brasil, nos trópicos, a gente está no Nordeste, a gente tem sol em abundância e o quão de energia a gente usa limpa. Quanto a gente ainda não usa
de modelos convencionais para a geração de energia. Então, assim, hoje, quando a gente tem startups que chegam para incubar conosco, quando a gente tem apoio a pesquisas, a empreendimentos, seja de qual natureza for, esse tema da sustentabilidade ele precisa estar presente. A gente precisa pensar no impacto social que vai trazer, a gente precisa pensar no impacto ambiental que a gente está gerando, porque, senão, a gente não vai ter cumprido nossa missão. A gente está aqui num parque tecnológico, a gente tem startup, mas a gente tem uma comunidade vizinha aqui extremamente carente, que 80% do que ele tem de acesso à água não é saneada. Então, assim, a gente tem startup que desenvolve equipamento de monitoramento, como a Alcalitec, com internet das coisas, com aplicativo, com monitoramento remoto, mas a gente precisa fazer isso, chegar nas comunidades, na periferia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que tem 80% não saneado. Então, é isso que eu acho que a gente tem que trazer, os conceitos, as experiências, as trocas de experiências do que a gente vê lá fora. E, assim, do ponto de vista técnico, da capacidade de pesquisa, de desenvolvimento, a gente domina a tecnologia igual ao mundo todo. O que a gente precisa fazer é unir as forças, o setor produtivo, a academia e governo, para implementar isso dentro de uma política pública, dentro de uma transferência de tecnologia e de uma popularização dessas inovações que a gente produz. A gente não pode deixar essa bolha só para os parques tecnológicos, só para as incubadoras, só para as universidades. Isso precisa chegar a quem precisa. A gente precisa fazer uma disrupção de que, quando um gestor, um prefeito, um governador tiver um problema social, um problema ambiental, a gente ser esse parceiro que ele imagina. A universidade, a incubadora, o parque tecnológico, ser esse lugar e um pesquisador que ele vai encontrar a solução. Então, eu acho que o nosso grande desafio é muito mais social, é muito mais disruptivo de convergir, caminhar junto, unir forças, do que do conhecimento tecnológico, científico, porque isso a gente já está muito bem na fita. Bem, agora, aproveitando esse gancho que a professora Nádia está falando, desse valor e dessa responsabilidade social, eu gostaria de perguntar para o professor Patrick a respeito do que mais que as empresas assim têm se influenciado para gerar negócios nesse setor, na perspectiva da sustentabilidade. E como o ecossistema de inovação em inglês tem buscado fazer isso, esse estímulo, esse fomento. Existem hoje mais possibilidades de parcerias com o ecossistema inglês para quem tem soluções inovadoras e sustentáveis do que havia antes? Como você vê essa questão? Bom, então, em primeiro lugar, que só quero dizer, é uma grande honra para mim estar aqui na sua casa linda, não só porque acho incrível o que vocês estão fazendo aqui, mas também é o seguinte, eu não quero que vocês achem, veja bem, outro homem branco, de outro canto do mundo, que está aqui e está tentando, explicar o que está melhor, o que está funcionando, o que não está funcionando. Nada disso. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho tão lindo aqui no Brasil inteiro e na Paraíba, que é uma aprendizagem tipo co-criadora, E acho que essa troca é muito, muito importante, entre culturas, entre ecossistemas, porque o ecossistema é inglês, não é perfeito, de jeito nenhum, longe disso. A gente tem uma infraestrutura, temos. A gente tem capital, temos. Mas esse capital está usado em um jeito, muitas vezes, que não beneficia os pobres, e não, às vezes, inclusive, cria mais problemas que soluções. Eu acho que é uma característica do ecossistema inglês, inclusive, porque tem muito investimento para tecnologia que, na verdade, usa muitos recursos, mas, ao final das contas, cria mais problemas e não oferece soluções. Então, por que estou dizendo isso? Porque aqui, talvez não tem tantos recursos, mas vocês realmente fazem coisas inovadoras que têm esse vínculo com a sustentabilidade.
porque é necessário criar soluções, né, que realmente tenham um impacto social e ambiental também. Então, eu acho que essa aprendizagem que vocês estão criando aqui, né, a gente pode beneficiar muito disso, né? Então, não é só uma lembrancinha, né, que a gente está fazendo muitas coisas ruins, mas também, tipo, você pode fazer muito com pouco, né? É outra coisa. Então, não vou falar só ruim as coisas no ecossistema em inglês, porque tem, obviamente, né, também um esforço maior do governo, por exemplo, para criar mais soluções de verdade, né? Soluções de verdade, no meu entendimento, são soluções que criam inovações sociais, ambientais. Temos, eu acho, um pouquinho, talvez vai mudar agora, não sei, mas temos mais uma vontade política, né, para facilitar essas soluções. Mas ainda está um caminho bem longe, e acho que né, falta essa troca de ideias. É uma coisa que está capturado na SDG 17, né? Essa colaboração, né? Essa parceria, essa governança, né? Governança de verdade. Então, para voltar nessa pergunta, né? Eu acho que tem oportunidades no ecossistema inglês que facilita, né, essas oportunidades, sim, mas a maioria das soluções não necessariamente são soluções de verdade, né? Como já comentei. Então, para criar esse vínculo entre outras culturas, né, e para entender melhor o que é necessário, eu acho que isso vai ser um grande desafio para a gente, né, e facilitar essa troca de conhecimento. Nem sei se estou respondendo a pergunta em si, mas eu também quero só começar, né, para trazer esse contexto, né, porque muitas vezes aqui no Brasil vocês acham que está tudo muito bonito lá, né? Mas, cara, é nada, né? Temos nossos problemas também, né? E, de novo, né? Eu acho que essa consciência é muito importante, né? Porque precisa uma motivação muito grande, né, para trazer a inovação, para criar a inovação. E a gente teve um bate-papo aqui antes, um pouquinho, né, sobre muitas vezes que tem ideias bacanas aqui no Brasil. O brasileiro mesmo, né, o nordestino ou de outro canto da Amazonas, né, vai para um canto que já tem uma infraestrutura melhor, né? Mas isso também é uma coisa que acho errado, né? Porque a inovação deveria trazer progresso, né, desenvolvimento, e precisa ter um ecossistema que ajuda, né, trazer e criar essas soluções no local onde precisa muito disso, né? Então, bom, eu só quero terminar aqui porque temos, obviamente, muitas cabeças com ideias maravilhosas aqui nessa sala, e eu espero que eles recebam o suporte necessário para realizar as soluções aqui, né? Aqui, não só aqui, mas em lugares onde é preciso mais. Obrigado, professor. E pegando esse gancho, Patrick, justamente falando sobre o ecossistema de inovação, gostaria agora de passar a pergunta para a professora Verônica, que é professora exatamente que vivencia esse ambiente acadêmico, que busca essas soluções inovadoras dentro da sustentabilidade. Eu gostaria de saber, professora, como é que é a experiência acadêmica no sentido assim de fazer uma internacionalização, uma integração entre as experiências da academia e experiências de ecossistemas internacionais. Como a senhora tem visto isso? Isso tem sido gerado, isso tem sido feito aqui na nossa região? Como é que está acontecendo isso? Bom dia a todos, né? Agradecer mais uma vez o convite, né? Estarmos aqui nesse momento de compartilhamento. Em relação a essa perspectiva do ecossistema de inovação, dos ecossistemas de inovação, é sempre um desafio, né? E esse processo de aprendizagem colaborativa, como o Nádia falou, como o Patrick falou, ele traz muitos ganhos para a gente. Por quê? Porque a gente tem que sempre buscar aprender, né? Compreender quais são as melhores práticas, como é que a gente pode incorporar.
E essa perspectiva da sustentabilidade ela é um desafio para todos nós. Por quê? Porque a gente vive em um ambiente que se discute uma agenda mundial de sustentabilidade, a Agenda 2030. A gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a gente sabe que toda prática, né, empresarial, de governo, enfim, ela deve ser, e da própria sociedade em si, ela deve ser pautada nesses princípios associados à sustentabilidade. Porque quando a gente discute sustentabilidade, a gente está discutindo o quê? O que é sustentabilidade? Né? Garantia de existência. Então, todos os atores que estão envolvidos dentro desses ecossistemas, eles têm que pautar suas práticas, suas ações cotidianas, direcionando isso para que a gente garanta a existência, a nossa própria existência no futuro. E aí a gente precisa trabalhar dentro dessa lógica de um desenvolvimento que não seja só tratado dentro de uma perspectiva de um viés econômico, como Nádia colocou aqui, associada a um PIB, a emissão de uma nota fiscal, como o Patrick também até comentou em outros momentos aqui com a gente, associada a essa questão. Então, a inovação ela deve partir de uma lógica de análise dos impactos que ela vai gerar. Então, a gente tem que pensar que, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que ter um projeto social associado, tem que ter um projeto trabalhado na lógica da preservação ambiental e, sim, gerar crescimento econômico. E aí a gente precisa buscar, dentro dos ecossistemas que já existem, compreender como é que eles se desenvolvem e também partir do princípio do contexto local, das adequações, porque a gente também não pode importar para o Brasil o ecossistema inglês, né? Porque tem a adequação ao contexto, é uma construção social. Então, a gente tem que fazer a articulação entre esses atores dentro do Brasil, especificamente. A gente estuda ecossistemas, né, de inovação e ecossistemas de inovação social também, a gente tem um estudo relacionado a isso. A gente tem um caso emblemático, que é o de Florianópolis, que tem o Observatório do Ecossistema de Inovação Social lá, que traz um impacto muito grande. Por quê? Porque eles partem das demandas da localidade. E, a partir do momento em que a gente começa a se desenvolver, partindo das nossas demandas, compreendendo quais são as demandas da localidade, a gente, sim, começa a gerar processos de inovação que geram transformação social. Por quê? Porque a gente parte do nosso público-alvo, dos nossos beneficiários. Então, acho que, sim, a gente aprende. Patrick é nosso parceiro em muitas pesquisas que a gente desenvolve. Ele faz muitos estudos, Brasil, Europa, Brasil, Inglaterra, né? Então, assim, e ele sabe, ele compreende bem essas diferenças que tem, mas as proximidades que tem e os ganhos que podem ter deles conosco, porque eles também aprendem conosco, quanto da gente com eles. Porque essa troca, o compartilhamento, a gente tem que compreender também e valorizar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de transformação. Bem, gostaria de agradecer aos três por nos presentear, né, com reflexões tão valorosas sobre o tema. E agora a gente entra na melhor parte do nosso Coffee Tech, que vai ser a parte do nosso debate com a nossa plateia. Eu gostaria de saber quem gostaria de começar aqui conosco, fazendo alguma pergunta para qualquer um dos nossos três participantes. Por favor, fiquem à vontade. Olá, pessoal. Bom dia. Sou o Railson Oliveira, sou um estudante de pós-doutorado e também sou sócio da startup Alcalitech, que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia para o ambiente 4.0. E estamos incubados aqui dentro da Fundação Parque Tecnológico. Minha pergunta é sobre energia e sustentabilidade. Nós temos vivenciado uma crise energética em todo o ambiente europeu por conta das guerras que foram deflagradas, né, pela Rússia, em detrimento da Ucrânia. E vimos que a Europa entrou em colapso por conta do seu fornecimento energético, que, em boa parte, é advindo da Rússia, né? E eles se encontram em uma situação bem complicada, principalmente quando iniciar o período de inverno, onde o fornecimento de gás, né, será indispensável. Bem, no Brasil, nós temos um modelo de produção de energia um pouco diferenciado. Acredito que é o mais que se aproxima de amigo do meio ambiente, onde nós temos hidrelétricas e estamos transitando também para o sistema de produção eólica e fotovoltaica. Contudo, a gente ainda está vislumbrando um pouco mais à frente, onde o Brasil tem feito investimentos maciços na produção de combustível verde, que é o combustível produzido a partir de reforma de biogás para a produção de hidrogênio verde, que se dizem ser o combustível do futuro.
Aqui na Fundação Parque Tecnológico nós temos pesquisas nesse sentido. A nossa startup desenvolve sensores para monitoramento de produção de biogás e sistemas de produção em linha, de monitoramento em linha, para avaliar a performance e desempenho de sistemas de produção de biogás. Então, minha pergunta é em dois sentidos, dentro desse contexto. Eu queria saber como o ambiente europeu e a Inglaterra em si, minha pergunta é para o Patrick, tem investido em novas tecnologias para a produção de combustível limpo e como essas tecnologias que nós estamos desenvolvendo, né, sistemas para monitorar a produção de biogás, elas são vistas no mercado internacional do ponto de vista de transferência de tecnologia ou de comércio. Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sou alemão, né? E a gente tem uma dependência tão grande do gás da Rússia, é inacreditável. Mas só que eu falar eu espero que você vai entender porque estou começando a falar sobre mudanças de comportamento em um momento, tá? Mas o que eu achei interessante depois do começo da guerra na Ucrânia, começou uma mudança de comportamento na Alemanha tão grande, sabe? O alemão agora está economizando mais que 30% da energia, sabe? Então, eu achei muito interessante, né? Porque a gente está falando sobre consumo sustentável, né? E tal. Estou aqui fazendo o mínimo possível, na verdade, né? Agora é um momento é necessário mudar o comportamento humano consegue, né? Então, eu acho interessante, porque eu também acho que a inovação deveria trazer oportunidades para criar novos comportamentos mais, né, sustentáveis. Só um ponto. Depois, ainda não tem muita inovação. Eles estão colocando muito investimento em outras soluções para garantir que, né, o povo alemão, inglês, tem acesso a suficiente fontes de energia. Muito bem, mas o que também está acontecendo? O Reino Unido, a semana passada, abriu uma nova, como se chama? Coal mine, de carvão, né, uma mina de carvão. Gente, isso o que é isso, né? E a Alemanha está comprando muito carvão agora de Canadá, né? Ao mesmo tempo, a Alemanha está continuando a usar como se chama, nuclear, né? Energia nuclear agora. E o povo alemão é muito contra esse tipo de energia, mas é preciso. Então, o que a Europa está tentando fazer agora é comprar tempo, né? Para inovar. E nesse sentido, eu não estou dizendo que essa guerra é boa, né? De jeito nenhum, né? O contrário. Mas eu acho que está facilitando um momento de mudança muito grande, de inovação. E vai facilitar muita inovação, sim. Mas é muito triste que precisa de um momento de crise tão grande para criar inovação. Tipo, a gente não aprende, né? Outra coisa, eu acabei de fazer umas entrevistas com startups aqui no Brasil também. Uma delas é a Inocas. Vocês conhecem a Inocas? A Inocas é uma empresa, bom, acho que está em São Paulo, mas eles estão trabalhando com essas fontes de energia mais sustentáveis, né? E é uma empresa brasileira e recebeu no começo a ajuda de uma universidade alemã e junto com a Lufthansa, né, a companhia de aerolíneas. Eu achei muito interessante porque já teve esse interesse, né, de essas outras fontes da energia, mas ainda não está suficiente. E agora está crescendo cada vez mais. É por causa da guerra também, né? Eu acho que o Brasil vai ter um papel muito grande gigantesco, né, nesse sentido. Não só porque vocês têm acesso à energia limpa, mas também vocês têm acesso a uma criatividade que a gente em Europa não tem. Não temos. É um fato, sabe? Na Alemanha, o alemão é um cara muito burocrático, né? É muito devagar. Então, nesse caso, eu acho que o jeitinho brasileiro ajuda bastante para criar muita inovação que realmente vai criar soluções, né?
E você falou um pouquinho sobre a energia aqui, que vocês, né, não usam muito a energia sustentável, mas eu acho que também tem bons exemplos, tipo o Origo, né? O Origo é maravilhoso, eles têm... Essa empresa criou uma nova fonte de energia limpa tão grande, aqui no Nordeste, inclusive, né? E está mudando muito. E foi criado porque foi uma crise. A crise foi Belo Monte, né? Porque Belo Monte é considerado energia limpa, mas com problemas com impacto ambiental e social tão grande. Então, eu acho que no Brasil vocês têm essa fonte de inovação, vocês têm um papel muito grande no futuro. Eu já posso dizer que essa empresa da Europa em colaborar também com o Brasil, porque vocês têm acesso ao sol, mas também podem criar novas soluções, né, que vocês podem vender. Então, tem tanto potencial. Agora, só que falta é, né, esse esforço do governo, acho, né, para facilitar as coisas. Um pouquinho, porque nossas entrevistas mostraram que é um desafio muito grande para eles criar exatamente burocracia e tal, né, leis que não facilitam essa inovação. Então, uma vez mais, vocês têm a capacidade de criar inovação. O povo brasileiro é um povo muito criativo, mas ainda tem poucas barreiras, né? Eu acho que se isso está resolvido, né, gente, eu acho que o Brasil vai, como se diz, pipocando. É isso? Nem sei se é a palavra correta. Só complementando essa fala, é muito bom. Assim, eu fico muito feliz quando a gente traz uma experiência internacional de um nativo, porque a gente brasileiro tem essa mania de não valorizar o que a gente produz aqui. A gente é muito bom no que a gente faz. O que a gente precisa é construir um ambiente de incentivo, de política pública. A gente tem no Brasil as tecnologias dominadas há muito tempo, a gente tem as patentes de muitas dessas soluções, mas o nosso marco legal de inovação ele é de 2016. Então, ele é muito criança, ele é muito jovem, e essa mudança de postura, de comportamento, de entender inovação e tecnologia como política pública, eu acho que é o nosso grande desafio, sabe? A gente tem uma lei do marco legal, mas a gente ainda só tem uma porcentagem muito ínfima do setor público indo buscar essas soluções no próprio país. Na pandemia, eu acho que isso ficou muito claro, Patrick, dizer para o mundo inteiro que o Brasil comprou IFA de vacina, porque a gente não estava conseguindo produzir vacina, a gente domina a tecnologia de vacina. O Brasil é uma referência no mundo nesse processo. Então, assim, é investimento público, é seriedade na gestão, é transparência na transferência de renda, é você entender isso como um motor para o desenvolvimento. O país e a gestão pública precisam acreditar. É isso que, assim, eu entendo que o ecossistema inglês e a Europa tem problemas, sim, como você disse, do mesmo jeito que faz aqui, a gente tem essa questão de escolhas políticas, eles também têm. Quando eles vão lá e investem numa usina de carvão, não é à toa que eles investem. Tem um interesse político, tem um interesse estratégico, vivem nessa questão de domínios territoriais, colonizaram o mundo. Então, assim, tem uma conta social nesse pacote da Europa e que, quando a gente vivencia um ecossistema internacional, muitas vezes eu percebo, principalmente na Alemanha, é que eles carregam essa conta, né, do Holocausto para a vida toda. Então, assim, tudo que envolve esses processos de guerra, tudo que envolve essas questões mundiais, eles sempre colocam na conta deles que eles têm que entregar alguma solução para não serem novamente remetidos àquele povo que fez o que fez com o povo judeu. Então, a gente também tem essa história no Brasil de que a gente não tem essa conta. A gente tem uma conta social diferente, né? A gente tem uma conta social de outra natureza. E isso faz com que, com pouco recurso, com essa, às vezes, esse contingenciamento de recurso para a inovação, a gente se reinvente, né? Muitas das soluções da pandemia, muitas das soluções de sustentabilidade não nascem nas grandes empresas brasileiras.
Elas nascem nas universidades, no ambiente de inovação, nas startups, nos parques tecnológicos e nas incubadoras. Então, a gente faz nosso dever de casa. O que a gente precisa é ser reconhecido. O que a gente precisa é ter a gestão pública e o setor tradicional da indústria brasileira apostando em quem faz inovação no nosso país. Assim como na Europa, grandes empresas, uma Lufthansa, ela investe. As grandes empresas do setor financeiro, elas hoje são investidores anjos de startup, porque elas apostam nisso. A gente precisa ter mais essa cultura do investimento da inovação, tanto pelo setor público, como o próprio setor econômico tradicional do nosso país. Não tem que buscar solução fora. A gente tem capacidade técnica e a gente consegue desenvolver aqui. Posso dizer só uma coisa mais, porque eu acho que é preciso outra coisa, né? Um compromisso do inovador, do fundador, do empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor hoje em dia tem essa visão, né? Eu vou criar um unicórnio, né? E vou ficar feliz na minha vida toda, né? Mas esse compromisso, né? Esse imperativo de responsabilidade, você está tentando, você achou uma lacuna, né, no mercado ou um problema e você quer trazer uma solução, massa, né? Mas se você vende essa solução para outra empresa, muitas vezes a empresa usa, bota aí na esquina porque foi uma competição, né? E exatamente isso não muda nada. Então você introduziu uma solução e pode trazer uma mudança. E, ao final das contas, essa mudança sai porque traz muito mais lucro, né? Jogar o jogo que já existe, né? Então, esse compromisso do empreendedor, né, é muito importante. A gente acabei de fazer um estudo sobre isso. Tem muitas empresas pequenas, como é PMS, né? É isso? PMS. E eles muitas vezes querem manter esse controle sobre a inovação, sobre a empresa, sobre a sustentabilidade da empresa. Eu acho muito legal, porque, né, é outra visão do mundo. Eles querem usar a empresa como ferramenta para introduzir mais mudanças. Esse compromisso, eu acho, é maravilhoso, é preciso mais. Então, tudo isso, mas também esse compromisso de empreendedor pode mudar muita coisa. Só para complementar um pouco, eu acho que isso pauta muito as discussões que envolvem essas economias alternativas, né? Quando a gente trata dentro da lógica de negócio de impacto, né, de você manter a missão da empresa associada a uma transformação social e envolver também essa perspectiva da lucratividade. Então, a gente trabalha hoje dentro de uma lógica de economias alternativas, né? A gente não trabalhar só dentro de uma lógica capitalista, mas a economia circular, a economia colaborativa, né? Que são outras formas de incorporação, de você repensar os modelos de produção e consumo, respeitando os limites do ecossistema, né? E tratando essa perspectiva também de promover uma inclusão social, que acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, essa perspectiva da exclusão social, né? Porque a gente trabalha muito dentro dessa lógica dos grandes players, né, dentro do ecossistema, e muito da inovação que é gerada para quem? Né, dentro desse contexto. E a gente sabe que a gente tem uma demanda enorme de mercado que ainda não é atendida e que pode ser incorporada dentro desses modelos de negócio a partir de uma lógica de você analisar de fato quais são as demandas dessas pessoas e você gerar inovação tecnológica ou inovação social. E muitas dessas inovações são geradas na comunidade, daí a importância também da gente se articular com esses atores, para a gente compreender como é que essas inovações elas podem ser trabalhadas para, de fato, gerar essa transformação social. Então, acho que a gente tem um desafio enorme, vocês, enquanto empreendedores, né, vocês têm um desafio enorme, de fato, de fazer com que o que vocês estão gerando de conhecimento, de inovação, de tecnologia, de fato, gere também transformação social e desenvolvimento local e sustentável. Que bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olá, bom dia. Me chamo Júnior Sena.
Também sou incubado aqui na Fundação Parque Tecnológico, né? Sou CEO de uma startup chamada Phase Studio 3D. Nós trabalhamos com soluções na área de indústria e saúde, utilizando impressão 3D, a manufatura aditiva. Estou no processo também de MBA, né, em comércio exterior, e a minha pergunta para a professora Verônica, nesse contexto social de sustentabilidade e novas soluções, né, saiu uma pesquisa, agora em abril de 2022, que foi encontrado moléculas de plástico no corpo humano de diversas formas, né, PETG, PP, enfim, polipropileno. E a gente entende hoje que no Brasil, por ter uma cultura diversa de plantas, cultura não, né? Na verdade, biodiversidade de plantas e outros itens, e algumas instituições aqui inclusive em Campina Grande, como o INSA, a gente tem o CertBio também dentro da UFCG, que trabalham com pesquisas nessa linha de saúde, de materiais biocompatíveis, né? Como é que funciona o comércio exterior, hoje o comércio internacional, na aquisição dessas novas tecnologias e como é que acontece esse match, né? Porque muitas vezes existe uma problemática que ela é incomum global, como essa do plástico mesmo, e a gente tem lá aquela ilha do plástico, né? Em algum lugar do oceano, aí não sei dizer a localização muito bem, e a gente entende que esse problema ele tende a se agravar porque tudo hoje vem praticamente em garrafa plástica, né? Muita coisa mesmo vem embalada, e a gente sabe que esses reagentes eles são liberados até no transporte mesmo, no aquecimento do transporte, nos caminhões, enfim, de uma forma ou de outra isso acaba sendo liberado, e essa problemática só vai aumentar. Então, como é que a gente hoje, como startup, entendendo essas problemáticas, entendendo os atores que a gente tem aqui em Campina Grande, como essas instituições que eu citei, INSA, o CertBio, como é que nós, startups, conseguimos somar com isso? Uma vez que a gente também trabalha nessa linha de saúde, né, inclusive com o apoio da professora Nádia também, em alguns projetos na área de saúde, trabalhamos com alguns materiais biocompatíveis em níveis cirúrgico tipo 1. Como é que a gente consegue somar na construção de novos materiais? Não só na linha cirúrgica médica, mas também na linha industrial, né, para substituição de produtos, que vai muito dessa mudança de mentalidade, né, também geral. É bem interessante a pergunta, e acho que é um grande desafio. Eu estava conversando com o Patrick, inclusive, sobre essas políticas de internacionalização que a gente precisa incorporar dentro dos nossos ecossistemas, inclusive, para fazer essas trocas. E um dos caminhos que são possíveis são a partir dessas redes de colaboração que são instituídas entre esses atores, né? Muitas vezes, uma dificuldade que eu encontro muito na universidade, especificamente na Universidade Federal de Campina Grande, é a gente compreender que o conhecimento que a gente gera dentro da universidade ele deve ir para fora da universidade. E esses atores, eu acho que eles têm uma contribuição em vocês, enquanto startup, estarem vinculados a esses órgãos como o CertBio, que é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, como o INSA, né, que, de fato, gera conhecimento e faz com que esse conhecimento ele possa ser incorporado. E esses atores eles têm articulações com atores internacionais também, a partir de redes, de acordos de cooperação que legitimam essa troca, essa transferência de conhecimento que, inclusive, Patrick colocou no início e Nádia também, para fazer com que a gente trabalhe com essa lógica que Eleanor Ostrom, ela trabalha com a lógica dos bens comuns, mas a gente tem muitos problemas comuns também, né? A partir exatamente do entendimento que a gente vive dentro de um mesmo ecossistema. Então, a gente sabe, por exemplo, essa perspectiva da Amazônia, de proteção da Amazônia, porque a Amazônia é um bem mundial, né? Não é só um bem nosso do Brasil. Então, por isso que tem toda essa perspectiva desses investimentos direcionados para o Brasil. E essa articulação entre atores, entre instituições de suporte e apoio e os próprios empreendedores é o que faz a diferença. Inclusive, a gente tem dentro dessa discussão a lógica da quíntupla hélice, né, que os empreendedores eles vão estar articulados não só dentro da lógica do setor de financiamento ou do governo, mas, por exemplo, com a universidade, com a sociedade, para compreender, para, de fato, fazer com que esses conhecimentos eles
gerem inovação, gerem produtos e serviços e façam com que ocorra, de fato, essa transformação. E tudo isso parte de uma articulação em rede. A gente não consegue, né, fazer uma difusão, expandir, ou importar ou exportar conhecimento se a gente se isola. Daí a lógica de ecossistema, que é tão interessante, né? Quando a gente parte dessa perspectiva de articulação entre esses atores, sabendo que cada um tem um papel relevante nesse processo de transformação social. Outro ponto que eu acho muito importante é que, assim, às vezes o conceito de internacionalização ele é meio deturpado, né? As startups, assim, eu não acho justo com os países todos. Assim, ter uma empresa brasileira, você teve toda a parte mais cara da inovação, o teu país investiu em você. Você se formou aqui, você teve um método científico, você teve a sua formação. A isso que Patrick falou. Aí, por uma questão de capital, de investimento, você recebe uma oportunidade que talvez seja o engavetamento da tua inovação. Um país vai achar aquela tecnologia ameaçadora para o que ele tem de produto no mercado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa questão de indústria 4.0, em que é importantíssimo que as startups brasileiras e do mundo todo elas alcancem outras fronteiras. Mas não é justo que elas, por exemplo, eu vejo algumas internacionalizações que se dizem internacionalizações que, na verdade, é um furto da tecnologia do nosso país, que investiu, que gastou, que desenvolveu para outro país quando ela vai gerar o capital. Então, assim, a gente tem tido muito esse cuidado, enquanto gestor do parque tecnológico e da incubadora, para fazer esses processos de cooperações internacionais, buscando a internacionalização, para que você tenha a experiência e a possibilidade de levar o teu produto para fora, mas já com a patente no Brasil, com a tecnologia tendo o royalty para você como empreendedor definir. Entendeu? Que talvez só o capital não seja o importante. Você precisa ter essa responsabilidade social que Patrick falou. Você precisa ter esse compromisso de dizer assim, não, o meu país precisa dessa minha solução. Eu preciso que a minha população que tem esse problema usufrua disso que eu desenvolvi e, ao mesmo tempo, eu vou sobreviver economicamente disso que eu produzi. Mas o economicamente não pode ser tudo. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado nesses processos de internacionalização para a gente não estar igual à empresa convencional, apenas querendo vender o capital e abrir ação para sócio, investidor, e não se importar com o que vai acontecer da evolução do que você produziu de conhecimento, do teu esforço e da tua responsabilidade social. Nessa área de manufatura aditiva, eu acho que, assim, as relações Brasil, startup, empreendedorismo, assim como para que Railson falou de energias limpas, a gente evoluiu muito. Hoje a gente tem editais União Europeia, Brasil, Alemanha, a gente abre aquelas chamadas da União Europeia, a gente abre, de vez em quando, tem aí incubadoras do ecossistema europeu, abrindo possibilidades para imersão, para essa internacionalização cooperativa entre parques tecnológicos, entre incubadoras, entre universidades, que eu acho que são as saudáveis. Quando eu vejo alguns fundos de investimento, com todo o respeito, assim, internacionais, abrindo capital e querendo investir em startups, eu fico um pouco triste, porque eu digo, perdemos. Porque, naquele momento ali, o empreendedor ele vai pelo capital e ele vai embora, e o Brasil nem sequer vai usufruir dessa tecnologia e ainda vai voltar para o Brasil no câmbio. A gente desenvolveu em real, ralou em real, investiu na pesquisa em real, e você pega a última fase da inovação, que é o valor agregado, e você se vendeu para o mercado internacional, e o seu país vai comprar no câmbio internacional. Aí eu acho injusto. Sabe? Eu não acho. A gente tem que ter essa leitura crítica, a gente tem que ter essa responsabilidade social. A gente precisa sobreviver, mas a gente precisa crescer com responsabilidade. O mundo dos adultos, a gente é responsável também por essas nossas ações. Tá bom?
Não, é isso, né? Porque eu acho que... Mas só que eu também dizer que eu acho que não é só entre países e culturas e contextos, porque também tem uma certa economia, isso? Hegemônica? Economia do sistema, né? Porque tem muitos atores com muito capital, inclusive no ecossistema na Inglaterra, em outros cantos, né? Eles desenvolvem inovações muito legais e estão absorvendo de um ator com muito mais capital e ou poder, né? Então, essa dinâmica, né, é uma dinâmica capitalista que, infelizmente, é perigosa. Né? Porque, ao final das contas, enriquece os mais ricos ainda mais e deixa, né, os pobres, ou o resto, né, na verdade, vai lá. Então, essa dinâmica não só existe entre países, né, eu acho precisa de uma abordagem decolonizada, né, nesse sentido. E por isso também acho que estamos aqui fazendo um círculo, mais ou menos, né? Porque eu acho que por isso também precisa dessa troca de conhecimento e também precisa de uma mente aberta, né? Para, né, ver o que está funcionando lá, o que está funcionando aqui. E nesse sentido, essa lógica, né? Essa lógica que existe, a lógica do mercado, também precisa mudar rapidamente, né? Porque senão a gente sempre vai tentar criar mais lucro, afinal das contas, umas pessoas têm lucro, mas a gente não desenvolveu o país, não criou mais oportunidades. É uma coisa que não faz bem, afinal das contas. Gente, que tema tão enriquecedor, né? Que debate tão valoroso é esse. A gente sabe que é realmente um tema assim muito vasto, que se a gente ficar aqui, a gente vai debater pelo dia afora, né? Mas, assim, agora eu gostaria muito de agradecer a todos os presentes aqui conosco, e especialmente agradecer aos nossos participantes. Deixo aqui um espaço aberto nesse momento para que, se vocês quiserem fazer os seus agradecimentos ou fazer mais alguma pontuação, sintam-se muito à vontade. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que foi um momento muito rico, é tão bom, né? A gente fica batendo esse papo aqui, então a gente fica muito feliz de estar aqui. Agradecer a Patrick, que está aqui conosco hoje. Patrick está aqui conosco numa ação junto à nossa Fundação de Apoio da Paraíba, a FAPESC, o Parque Tecnológico, a Universidade Federal de Campina Grande. Então, a gente tem a oportunidade de estar fazendo aquilo que você trouxe, de estar articulando uma colaboração com pesquisadores de países distintos que podem trazer essa experiência, né, compartilhar essa experiência aqui conosco. Então, são momentos como esse que nos engrandece, que faz com que a gente tenha muita alegria de trabalhar dentro dessa lógica da pesquisa, né, da academia, da articulação dentro desse ecossistema de inovação. Então, agradecer mais uma vez a Nádia pela disponibilidade também de estar aqui conosco, né, trazendo a gente para aqui, né, para esse ambiente, como o Patrick colocou, um ambiente tão lindo, né, Patrick, que a gente fica feliz de estar aqui com vocês. E obrigada a todos, tá? Vou passar para Patrick e Nádia. Eu não vou usar mais palavras mais lindas como essa, não. Eu também só dá para agradecer sua presença hoje, essa oportunidade de falar com vocês, aprender com vocês, de vocês. E às vezes é muito difícil como professor, né, como pesquisador, ter um impacto, né? E eu acho que essa troca de conhecimento é um jeito para criar, né, um pouco mais impacto. Então, eu espero que a gente possa continuar essa conversa, essa troca de conhecimento no futuro também. E, uma vez mais, muito obrigado pela oportunidade. E, por favor, continuem, né, esse caminho certo. E eu quero ver esse compromisso de empreendedor, viu? Que eu mencionei antes. Vou voltar, viu? Agradecer, né, mais uma vez aos convidados que aceitaram o nosso convite. A gente fecha o nosso ano de 2022, né, dos COFTECs. A gente tem sempre trazido temas atuais, temas que vão acrescentar para os nossos empreendedores, para o ecossistema como um todo, e sempre buscando trazer essa lógica de mostrar para a Paraíba, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo
que a gente, de fato, é muito criativo, Petra, que a gente precisa se valorar, a gente precisa ter essa autoestima elevada, que a gente é bom no que a gente faz, mesmo com tão poucos recursos, com tantas adversidades, a gente faz coisa muito boa aqui. A gente é muito bom no que a gente desenvolve, mas por ter muito compromisso social, por ter muita formação de qualidade técnico-científica, e muito disso adquirido em universidade pública, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que a inovação e toda essa formação educacional, ela precisa ser política de Estado. Ela precisa estar consolidada para que a gente avance cada vez mais e sem essa instabilidade que muitas vezes a gente passa por ela, por a gente ainda ter muitas políticas de governo. Então, fico feliz, gente. Muito obrigada. Obrigada, Petra, por trazer um pouco dessa experiência. E para alguém de fora, às vezes, a gente falando, né, prata da casa, às vezes não obra, às vezes a gente fala que a gente é bom, que a gente tem a experiência, mas é muito bom ver alguém que é alemão, que vive no ecossistema inglês, e dizer, lá nem tudo é perfeito. Vocês aqui são muito bons. Aí a gente acredita que a gente é bom, a gente acredita no que a gente faz. Tá bom? Obrigada. Bem, pessoal, aqui nós encerramos o nosso COFTEC. Lembrando que o COFTEC é uma iniciativa da TV Parque, a TV institucional da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe com alguém, deixe sugestões na área de tecnologia e inovação, que para a gente é sempre um prazer receber todas as mensagens de vocês. Um abraço a todos, obrigada aos participantes, obrigado ao nosso público. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Um abraço.